Experiente, acostumado a esses momentos. Olha o Jonathan para cima do Moisés. Ele sai do Michael, parte o Jonathan, que fita espetacular. Minha mãe do céu, é rede! Um gol que Messi não fez nesse estádio. Do Atlético! Classifica o Furacão para a semifinal da Copa do Brasil. Numa atuação gigante, diante de um Maracanã lotado. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos para o quarto episódio da série Jogos para Sempre. Hoje, mais um jogo muito especial para a gente relembrar. Tenho certeza que vocês vão lembrar com muito carinho desse jogo. Mas antes disso, apresentar quem está comigo na bancada hoje, Vinícius Furlan. Seja muito bem-vindo, Furlan. Obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite aí. É a minha primeira participação em entrevistas aqui nesse quadro maravilhoso. Quadro designado aqui para o The Oak, né? Aqui na Arena. Então venho aqui no pré-jogo, no pós-jogo. Muito obrigado aí pela parceria de todo mundo. E eu vou apresentar uma pessoa assim, ó, André. Cara, Jogou alguma coisa? Jogou menos que eu. Jogou menos que eu. Humilde. Mano, jogou menos que eu, mas jogou uma bolinha. É. Uma posição que eu não jogava. Não. Quem que é o nosso convidado da noite, então? Hoje eu vou chamar ele, que pra muitos mesmo, é um dos, se não o melhor lateral direito da nova era do Atlético. Olha, tem gente pra gente poder fazer comparação hoje, hein? Cara. Hoje tem. Hoje vai ser maneiro. Inclusive, alguns da posição dele já passaram no programa, hein? Pois é. E é gente grande. Então vamos chamar ele. Jonathan, o Bro, meu querido, tudo bem? Tá longe aqui, mas tá tudo certo. A gente tá chegado. Tudo bem, rapaziada? Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar aqui do programa de vocês. Vamos trocar essa tabelinha aqui, vamos fazer uma tabelinha. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Aproveito a oportunidade e agradeço também ao João, do The Walk, pela oportunidade de estar gravando aqui. Um abraço, João. Espero poder voltar aqui mais vezes. É a primeira vez aqui, né? Espero poder voltar aqui mais vezes e encontrá-lo aqui. Inclusive, vou até confidencializar. Primeira vez, não. Já encontrei o Jonathan várias vezes. Mas uma das vezes que eu encontrei o Jonathan foi no outro The Oak. Então, são duas sedes da mesma marca. The Oak patrocinando o programa. Obrigado, The Oak. Show de bola. Jonathan, a gente vai começar, cara, falando um pouquinho lá de trás. Um pouquinho lá da tua carreira, como ela começou, tudo mais. A gente tá falando de Cruzeiro, a gente fala de Santos, Internazionale, a gente fala de Parma, Fluminense e o Atlético Paranaense, né? Então, você chegou aqui, a gente tava até discutindo um pouquinho, né, da tua chegada, junto com o Thiago Heleno e tudo mais. Cara, a primeira questão é, quem que intermediou essa vinda? A gente conversou mais ou menos um ano atrás, a gente falou sobre o Paulo, né? A gente falou sobre o Paulo Tuori na época, toda a força dele. Mas eu queria que você externasse aí a galera também para entender como que foi essa tua vinda para cá, como é que foi você vir pro Atlético, escolher o projeto do Atlético. Cara, o primeiro convite para vir pro Atlético partiu pelo treinador, né, da época, que era o Paulo Tuori. Ele entrou em contato comigo, meu contrato no Fluminense estava se encerrando. E ele entrou em contato comigo me convidando para vir para cá. Né, eu liguei pro Thiago para saber como que era o clube. Eu já tinha jogado com o Thiago no Cruzeiro, a gente se conhece desde os 13 anos de idade. E a gente tem uma amizade muito grande no futebol. E eu levo isso para a vida inteira porque ele é um cara que dispensa comentários. Tanto que vem vivendo o que vem vivendo no Atlético todos esses anos aí. É um dos líderes, se não o líder maior do Atlético nesse momento, né? Então, conversei com ele, ele falou que eu poderia vir, que o clube estava montando um time forte para disputar vários campeonatos. Era um time que estava começando ainda a planejar chegar onde está chegando hoje, né? E aí eu tive esse convite do Paulo Tuori, a gente conseguiu chegar num acordo e eu cheguei aqui em 2017. Show de bola. 17 você jogou Libertadores aqui pelo Atlético, né? Então já foi um início, já foi um marco ali, um ponto inicial para você poder fazer essa virada de chave. Mas para nós aqui, torcedores, a gente consegue lembrar um momento de uma virada de chave muito importante, que hoje até é estranho de falar, porque é um técnico que está, se duvidar, é o principal técnico do futebol brasileiro hoje, que é o Fernando Diniz. Há uma troca de comando em 2018, a saída do Fernando, e vem o Thiago Nunes. Qual que é a sua opinião sobre essa troca? O que mudou? Qual foi a grande diferença nessa situação aí para logo depois de uma Libertadores que você joga, começa 18, enfim? Cara, em 2017, né, a gente começou na pré-Libertadores, né, e a gente conseguiu passar pela pré e galgando aí, né. Nosso time
tinha alguns jogadores experientes. Inclusive, obrigado por aquela assistência pro Carlos Alberto. Sim, foi. Poderia ser o jogo para sempre de hoje, mas não é. Ainda bem que a assistência saiu dos meus pés, porque o erro do segundo gol partiu também comigo, né? Tem uma pergunta sobre isso, eu aí. já vou cortar então. Já cortamos. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né, conseguiu aquela vaga no Chile, se eu não me engano, foi a Universidade Católica. Foi, Universidade Católica. Pois é. E, cara, essa troca de comando, ela no futebol brasileiro, ela é muito comum, né? Naquele momento, a gente tinha uma equipe que tinha muita posse de bola, conseguia envolver bastante os adversários. E é uma proposta, realmente, do Diniz, né? Mas a nossa equipe, ela não estava conseguindo fazer os gols e, com isso, estava vindo muitas derrotas. A nossa equipe só caindo na tabela. E aconteceu aquela mudança, né, que foi a opção do clube pelo Thiago Nunes, que era um cara que estava vindo das categorias de base, onde conseguiu o êxodo porque ele veio campeão das categorias de base e aí no comando ele conseguiu fazer bons jogos, né? E levou o time lá para cima, né? Por pouco a gente não conseguia chegar mais longe no Brasileiro, conseguimos o título da Sul-Americana, né? Então, naquele momento, se a gente parar para analisar, pro clube foi bom a mudança. Poderia acontecer de nós recuperarmos com o Diniz? Poderia, o futebol tudo ele é possível, né? Mas aconteceu a mudança e o time conseguiu ir galgando aí as colocações no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, também atingindo o título da Sul-Americana. Pergunta, começar a botar em saia justa, até que tá fora do script. Você preferia o estilo Diniz, com posse, com cadência, um jogo mais transitório, ou o estilo de Thiago Nunes, mais ofensivo, mais vertical, com mais transição? Cara, são propostas diferentes, né? Obviamente, a gente prefere sempre estar jogando com a bola, principalmente eu, que já era um jogador mais experiente, né? Mas acabava que com o Thiago Nunes a gente também tinha muita posse de bola. Nós não conseguimos ter uma posse de bola tão grande quando se jogava fora. E era um problema da nossa equipe. Sempre que a gente jogava fora, a gente não conseguia exercer os bons jogos que nós fazíamos em casa. Mas devido às circunstâncias daquele momento, por nós termos conseguido êxodo com o Thiago Nunes, ter sido campeão, eu vou ficar com a opção do Thiago Nunes. Não, perfeito. Justo. 2018, o título da Sula veio e a campanha, a impressão para nós, torcedores, eu não sei se o time entrou para ser campeão da Sul-Americana. As coisas parecem que foram acontecendo, né? Qual foi o jogo para vocês, como elenco, que virou a chave do opa, é agora? Vai deixar de ser uma competição e passa a ser um objetivo? Sabe? A hora que vocês fecharam, galera, vamos ser campeão disso aqui? Cara, sem dúvida nenhuma foi esse jogo contra o Peñarol, né? Devido à história do time, dos caras, né? É um clube que tem muita história no nosso continente. Sim. E era um time muito cascudo, né? E a gente vindo de uma mudança, né? Por mais que já tinha um tempo a se jogar, é uma mudança. Para você implementar uma filosofia diferente, demora um tempo, né? Então, assim, foi o jogo-chave ali contra o Peñarol, no meu ponto de vista, mas, assim, não podemos esquecer dos outros. Não podemos esquecer do início do Thiago Nunes, que, se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro. Eu não tenho certeza se foi contra o Cruzeiro, mas acho que sim. E lá nós ganhamos do time dos caras. A gente é eliminado na Copa do Brasil, mas ganhando deles lá. Entendeu? Então, assim, é uma sequência. Então, se você pedir pra mim, assim, um jogo-chave, não existe um jogo-chave. Existe um contexto que vem proporcionando confiança, credibilidade, porque com isso os adversários nos vê com os olhos diferentes, tendo que ter mais cautela. Então, assim, podemos dizer o jogo do Peñarol pela importância do time e dos caras na competição. Jogos para se lembrar também. Foi um jogo grande. Drezão, essa pergunta ela é boa, cara. Eu acho que é válida. Eu acho divertida. Seguinte, John. Lideranças distintas no vestiário. Cara, tem você, tem o Thiago, tinha o Lúcio, tem muita gente. Se for você não fala. Não fala, só faz um sinal ali pra câmera, tipo, levanta a mãozinha, assim. Quem que era o mais chato do vestiário? Dos líderes ou do time em geral? Dos dois. Primeiro dos líderes. Aí você abriu uma ramificação pra essa pergunta maravilhosa. A pergunta que você soltou, né? Eu acho que dos três o mais chato e eu acho que dos três o que mais precisou de puxão de orelha também foi eu.
Eu sempre fui um cara muito brincalhão, tanto que a gente começou o rachão, a ideia do abacaxi foi minha, zoava todo mundo, rolou o príncipe dos stories e pegou aquilo ali. Então, assim, foi muita brincadeira da minha parte, porque eu sempre me expus demais. E isso em todos os sentidos. No momento de cobrar a direção, no momento de cobrar os caras de uma maneira talvez um pouco mais ríspida. Isso para alguns é bom, para outros nem tanto. Né? Mas assim, cara, eu tinha um respeito muito grande dos líderes e também de todo o elenco, também da diretoria. Óbvio que, como toda relação, em algum momento tem algum desgaste, né? E eu nunca fugi da responsabilidade minha. Já ouvi falar muitas vezes que eu era chinelinho porque eu me machucava demais. E em toda a minha carreira eu posso olhar para as câmeras, olhar para qualquer torcedor e dirigente de qualquer clube que eu passei e falar que eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu nunca fiz isso e não é do meu perfil e não é da minha índole. Mas a gente escuta de tudo, né? E quando eu cheguei no Atlético também foi um motivo de desconfiança, porque eu vinha de várias lesões, né? E eu tinha essa consciência de que eu tinha que mostrar o porquê eu vim para o Atlético e porquê eu fui contratado pela Inter de Milão e por outros clubes grandes que eu passei na minha carreira. Então, respondendo a sua pergunta novamente, entre esses 3 líderes que tinha em 2017, eu posso dizer que eu era o mais chato, sim. E aí, em 2018, chegou outros líderes, como o Wellington, né? Chegou também o Santos, né? Em 2017 ainda tinha o Everton, que era o capitão da equipe naquele momento. E podemos se dizer, assim, que o Jonathan talvez fosse o mais chato. 19, chegamos num ano especial no Atlético. Momento aqui já. A gente vem de um título de Sula, o que elevou a moral do clube perante, né, todo um cenário. A gente consegue manter uma base quase toda formada, perdemos poucas peças e trouxemos poucas peças. Essa pré-temporada de 18 para 19, aquelas primeiras reuniões, né, do ano, com o presidente, com o treinador, como foi a conversa? Qual era o planejamento daquele ano? Você consegue, assim, nós foca Libertadores ou não? Vamos até onde der em tudo? Você consegue lembrar qual que era ali, aquele janeirão? Como é que foi janeiro de 19 para vocês? Para nós jogadores, não tem um outro objetivo a não ser ganhar título e ir o mais longe possível que puder, que se pode ir. Para o clube, com certeza tem uma meta. A gente sabe de algumas coisas, né, que não são passadas para nós, são passadas de maneiras diferentes, mas a gente sabe porque a gente está no futebol há muito tempo. Então a gente sabia que o Atlético Paranaense daquele ano e dos outros tinha uma meta de chegar o mais longe possível, né? Mas se chegasse até uma certa fase, cumpriria o objetivo do ano, né? Mas para o jogador é diferente. O jogador ele nunca entra pensando na meta. Tanto é que premiação, a gente entrava em campo, todo jogador entra em campo sabendo da premiação, mas na hora que começa o jogo você não lembra mais da premiação, entende? Então é algo que, na hora que a bola rola, você só quer ganhar, você só quer ganhar os duelos, ganhar do adversário e jogar bem. Então, assim, foi um ano que foi marcante também, né? Porque a gente já vinha de uma sequência boa, chegou alguns jogadores importantes que nos ajudaram a conseguir o título da Copa do Brasil e fazer os outros campeonatos também muito bons, né? Então, assim, cara, 2018, 2019, que foi os anos aqui, né, entre 17 e 21, que foi onde eu estive, 21 até fevereiro, foi os 2 anos mais marcantes. Assim. Deixa eu até pegar um parênteses. Manda. Galera da entrevista. Gente, vocês não vão falar sobre a Libertadores com o Jonathan de 19? Pra quem ainda não viu o episódio com o Lúcio Gonzalez, o jogo que o Lúcio escolheu foi Atlético 3, Boca Juniors 0. O link tá aqui embaixo passando agora. Acabando essa entrevista, acessa o link e vai ver todo. A Libertadores, o foco foi com o Lúcio. Aqui a gente vai seguir um pouquinho mais do ano do Brasil. Assim, essa pergunta vai ser boa, você pode fazer ela, inclusive, porque essa é uma informação que nós, tipo, chegou, mas depois não foi tão confirmada assim, agora a gente vai ter a certeza. Pode perguntar, essa eu quero ouvir. Copa do Brasil. Chegamos na Copa do Brasil, estamos chegando perto do nosso Jogos para Sempre. Primeira fase, Fortaleza. Um jogo truncado lá, foi 0-0 ou 1-1 lá?
não lembro agora. Não lembro se foi 1-1 com o gol do Léo Pereira, talvez. Teve 1-1. É que a gente jogou pela Copa do Brasil, logo em seguida pelo Brasileiro. Foi seguido o jogo contra eles. Segundo jogo aqui, embolou, aquele jogo truncado, gol do Marco Ruben aos 40 do segundo tempo no Peixinho. Marco Ruben, que importância que teve esse cara para a campanha toda de 19, como vocês, como grupo, olhavam para o potencial dele, e o que realmente, assim, é mais um gringo que chegou. Como que foi a ambientação dele? Ah, e detalhe, agora esse eu acho que é o parênteses. Falaram pra nós que era preguiçoso pra treinar. Verdade ou mentira? Só que tem um ponto. Se você quiser falar a verdade, você pode. Porque ele excluiu o WhatsApp, rede social, ele tá morando agora lá na fazenda dele. Virou pescador. Ele não vai ouvir nunca, ele virou pescador. Não, mas independente disso, eu sempre vou falar a verdade, gostando ou não, esse é o meu perfil. E muitas das vezes, por isso que algumas pessoas se afastam de mim, porque eu falo a verdade e dou a quem doer. Não tenho rabo preso com ninguém, não devo nada pra ninguém, então não tem porquê. Falar do Marcos Ruben é fácil, é um jogador que dispensa comentários no meu ponto de vista. Ele chegou e se ambientou muito rápido. É um jogador que tinha faro de gol, se posicionava muito bem. É um jogador que era muito inteligente para jogar. Ele não tinha aquela velocidade, né, de anos atrás, porque ele já chegou com 34 anos, mas ele nos ajudou demais. Ele no meu ponto de vista, ele é um cara que está marcado na história do Atlético Paranaense também, pelo jogador que foi e pela importância que teve, não só como atleta, mas também no grupo, né? Os jogadores respeitavam ele era um jogador mais na dele, brincava pouco, mas nos momentos que a gente precisava dele, que era no treinamento e nos jogos, ele decidia. No treinamento não existia preguiça, é que ele sempre tinha algumas dores e não adianta querer cobrar o jogador de tantos anos treinar e ter a mesma intensidade de um jogador mais jovem, que isso não vai ter. Então, se fosse assim, o Jonathan também era preguiçoso. Alguns falam que era, alguns falam que era chinelinho. Isso pouco me importa. Mas falando do Marcos Ruben, é um cara que, para mim, a vinda dele para nós foi fundamental. E, sem dúvida nenhuma, a importância dele nesse título da Copa do Brasil, ela foi, assim, surreal, cara. É um cara que ele entregava demais para nós dentro de campo. E também era um cara que já tinha vivido outras coisas. Era um cara que não precisava mais estar jogando futebol. E chegou aqui com uma baita humildade, todo mundo se dava muito bem com ele e nos momentos que ele precisava falar, ele era pontual naquilo que tinha que ser dito. Apesar que eu não entendi uma palavra que ele falou naquele dia no microfone na arena, quando ele se despediu, o cara não conseguia entender uma palavra que ele falou. Olha, eu falo espanhol, mas eu fiquei pensando, cara, será que eu tenho que voltar pra aula? Porque eu não consegui ouvir uma palavra que ele falou. Mas tá tudo certo. Deu pra entender muito bem aí o ponto. O grande ponto, acho que agora duas perguntas em uma, pra gente lembrar. Logo depois do Fortaleza, a gente pega o Flamengo. O Flamengo já é o sorteio. Na teoria, ele é ingrato. A gente agora vai a meio passo aqui do jogo pra sempre que a gente escolheu, que é Flamengo na próxima fase. Então, primeira pergunta que fica. Como foi a reação? E se vocês assistem também isso, tá? Assistiram ali o sorteio, ficaram aguardando, ou só veio a informação, nós vamos pegar o Flamengo. Como foi a reação que vocês pegaram o Flamengo? Porque, cara, Jorge Jesus, Gabigol, Bruno Henrique, era a mídia toda falando, e se isso não causava um negócio assim, porra, vamos ganhar esses caras, né? Vamos ganhar, se a mídia tá falando, vamos ganhar deles, vamos tirar eles. Como foi isso pra vocês? Cara, assim, se eu não me engano, foi um dos jogos primeiros, assim, do Jorge Jesus, né? Ele vinha derrapando muito no início, depois veio pra cá, encontrou com a gente aqui na nossa casa e empataram com a gente aqui, onde todo mundo... Já vamos falar especificamente desse jogo alguns pontos. Porque, nesse jogo tem 2 ou 3 gols anulados. Nossos. Diego Alves pega a bola fora da área, né, com a mão, com o VAR. Tinha acabado de estrear o VAR. O Diego Alves pega a bola 2 metros fora da área. 2 metros fora da área. O VAR não olha. Árbitro que demora 10 minutos para anular um pênalti a nosso favor. Então não é só sobre esse jogo, né? Então é até a próxima dúvida. Porque assim, pra mim o Daronco fez uma das piores arbitragens da história aquela noite aqui na Baixada. Foi muito ruim. A mídia já estava contra. A mídia queria o Flamengo, queria... Jorge Jesus parecia que era a estrela de Hollywood que estava no Brasil. E ele tinha perdido de 3-0 lá na Bahia, que na estreia dele, do Gilberto? O Gilberto apavorou eles. Foi o Gilberto, né? Se eu não me engano, ele perdeu pro Emelec também, né? Ele perde o primeiro jogo do Emelec River, ele vai buscar no Maracanã depois o resultado. Verdade. Então, assim, são as 3 perguntas. Como que vocês reagem a saber que, logo o time modinha vai pegar a gente?
E eu tenho que fazer essa pergunta. Não estou falando desse jogo, Brasil, só desse jogo. O jogador percebe quando o árbitro está mal intencionado? Cara, a gente percebe que ele erra por ele ser humano. A gente nunca, eu pelo menos, eu posso falar por mim, né? Eu nunca acreditei que um árbitro entrasse numa partida destinado a errar de propósito. Eu nunca acreditei nisso, talvez, ou nunca quis acreditar. Né? Eu acho que o que aconteceu, sem dúvida, foi erro mesmo, né? Mas a gente sabe da força que tem o Flamengo nas mídias, né? E televisões, e o Corinthians a mesma coisa. E, cara, o jogador, ele não pensa assim como o torcedor, né? O Flamengo, o torcedor tem uma visão diferente. Cara, vai vir um Flamengo, não sei o quê. A gente age naturalmente porque a gente sabe que o jogo é dentro das 4 linhas ali e a gente pode ganhar e pode perder e pode empatar. E se a gente for melhor do que os caras, a gente vai vencer. Então a gente não fica assim, teve o sorteio, é o Flamengo. Natural. A gente entendia e conhecia da força do time deles, sabia da qualidade dos seus jogadores individualmente falando, mas a gente sabia da nossa qualidade também. Então, assim, tinham jogadores muito qualificados tecnicamente lá, que viveram algumas situações, mas a gente tinha jogadores do lado de cá que viveram situações também que alguns de lá não viveram. E isso também faz diferença. Então... Quantos gols, né? Você tem gol na Europa? Tem. Quantos? Eu não sei, tem que ver. Mais que o Gabigol, acho. Então, essa é uma pergunta meio polêmica, né? Pronto. Essa é uma pergunta meio polêmica. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, tá? Que fique claro aí da minha parte. Pois é. Mas assim... Não viveram isso. Não viveram a gente está falando de Atlético e Flamengo, desse momento da Copa do Brasil, que, cara, para nós, como eu disse, a gente pegar... vamos pegar o Boca, vamos pegar o Rio, vamos pegar o Flamengo, vamos pegar o Palmeiras. Cara, para nós, jogadores, é indiferente. A gente sabe que vai ser mais difícil jogar um jogo com o Flamengo do que, vamos dar um exemplo, contra um time aqui do estadual. A gente tem essa noção pela qualidade individual de cada jogador. E também pela torcida, porque o Flamengo, onde vai, ele leva muitos torcedores. Porque querendo ou não, um clube que tem não sei quantos milhões de torcedores no Brasil. Então, assim, mas para nós, isso pega pouco demais. Porque a gente sabe que se a gente tiver num dia bom, inspirado, com sangue no olho, a gente é capaz de ganhar dos caras. Como aconteceu. E não foi só contra o Flamengo, foi contra o Boca também. Quem que imaginava que o Atlético Paranaense, um time que está em construção, iria ganhar do Boca de 3-0 dentro de casa? Foi contra o River. E foi ganhamos lá por um detalhe de uma bola que dá na trave e o goleiro... Você entende? Boca lá então, também, assim, a gente perdeu na Libertadores pro Santos aqui... Jogando lá muito mais que eles. E lá jogando muito mais, com chance de ganhar, Sid Clay perdendo gol, na cara do gol, eu cabeceando na trave, então assim... Puta, é verdade. Entendeu? Então, muitas coisas que podem acontecer, que pra nós jogadores é normal e a gente sabe que vai acontecer. Pro torcedor, não. Às vezes o torcedor vê o seu time perdendo de 2-0, muitos já, poxa, agora complicou, agora é difícil, né? Eu tenho certeza que muitos torcedores do Flamengo, depois de ter ganhado do Fluminense de 2-0, já dava o título como certo. Cara, no futebol não tem nada certo. Pro torcedor talvez tenha, mas pra nós que estamos ali treinando e jogando de quarta, quinta, sábado e domingo, não tem. Eu acho que aí você quase responde a minha próxima pergunta pra você, porque assim, a gente joga aquela primeira partida na arena, a gente joga muito mais que eles. A gente cria muito mais que eles. A gente citou gols anulados, lances polêmicos, todos a nosso favor. Pênalti que o Daronco demora 12 minutos no VAR para achar uma faltinha do Rubem no meio campo para anular. No lance seguinte do VAR, uma bobeira nossa, o gol dos caras empatou. Lateral para a área. Um lateral batido do Gabigol. Na verdade, ali foi um erro individual, né? Foi erro individual que acontece, é natural de acontecer. E isso em função também de atletas estarem iniciando a sua carreira. E novo e tá jogando um tipo de jogo como esse. Então isso tudo influencia. A vontade, muitas das vezes, ela atrapalha o que tem que ser feito, a correteza que tem que se ter numa jogada. Entende? Então naquele momento era só ele estar por trás e não ia acontecer nada. Ele tentou antecipar, e ele girou em cima dele. E é normal, isso vai refletir positivamente na vida dele para frente. Como
eu também já errei muitas vezes e mesmo depois de velho, a gente tá ali, a gente tá sujeito a errar, né? E daí minha dúvida é essa, o pós-jogo, a semana, você acabou de responder, para nós como torcedores, ficou uma sensação de, ficou difícil, né? É o que eu disse como agora. torcedor, exatamente, isso que eu falei, você praticamente respondeu a pergunta, que a minha pergunta seria, como foi o pós-jogo, aquele vestiário ali, pós-jogo, se um olhando na cara do outro falou, galera, jogamos mais que eles aqui, podemos jogar mais lá. E a preparação para o jogo no Rio, se você lembra taticamente o que foi trabalhado, onde que vocês precisariam melhorar para tentar ganhar de um Flamengo no Maracanã? A gente sabia da atmosfera que ia encontrar, né? A gente sabia que toda a mídia e talvez até alguns torcedores do Atlético Paranaense não acreditassem que a gente fosse passar, né? Mas a gente sabia que poderia passar. A gente sabia que poderia vencer o jogo de uma maneira árdua, difícil, como foi, tanto que foi para os pênaltis, né? E a gente entende que, por mais que eles tivessem um grande time, nós também tínhamos e o jogo estava em aberto. Para nós, jogadores, a gente pensava assim, né? Teve o primeiro gol deles, foi uma jogada em cima de mim, que o Vitinho me driblou, né, e conseguiu fazer uma cavada na área, né, e teve um cabeceio, depois um rebate, né, e logo em seguida é aquela ducha fria, né, que dá na gente. Então segura aí. Então segura essa ducha. Eu quero puxar uma coisa. Pode até falar que eu quero puxar, que eu vou fazer um exposed aqui. Então tá. Porque chegamos então no jogo pra sempre. Torcedor atleticano que não morreu do coração naquela noite de quarta-feira, torceu errado. Atlético 1, Flamengo 1 no Maracanã, com 3-1 nos pênaltis. Meu amigo, é com emoção. Se não é difícil, não é Atlético, né? E o Jonathan, pelo jeito, eu acho que o Jonathan tinha um imã, cara. Ele tava no jogo lá em 2017, contra a Universidade do Chile. Ele tava na final da Sul em 18. Tava em todos os jogos. Amuleto. É amuleto que gosta de sofrer. Chegamos no jogo, Jonathan. Time muito jovem. Nossa, muito jovem. O Lodge já tinha saído, mas tinha Bruno Guimarães. Nossa zaga aquele dia foi Léo Pereira e Bambu. Como funciona vocês experientes? Cara, se olhar no replay, essa bola entra ali, cara. Para passar para os jogadores jovens. Galera, o Maracanã vai estar lotado, mas que vale a bola no nosso pé. A experiência de vestiário, o que conta nessa hora, John? Cara, nessa hora é chamar os mais jovens e conversar, passar tranquilidade para eles. Quando acontece de errar algum lance no jogo, passar tranquilidade para eles. Até porque tem que chegar perto, porque a atmosfera e os gritos da torcida é tão alto que não adianta a gente ficar querendo gritar, porque ele não vai escutar. Tem que ser no pé do ouvido. Mas a gente sabe, cara, porque imagina, dois jogadores jovens na zaga. E o Rony ali era muito jovem, o nosso time era muito jovem, né? O Bruno Guimarães muito jovem, lidando contra jogadores experientes, com uma qualidade diferenciada, e é por isso que eu falo, né? Se a gente tivesse a cabeça de um torcedor, talvez o jogo fosse 4-0 para os caras, e para nós isso nunca vai acontecer, porque a gente sabe que é possível, né? Então, eu estava citando, teve o gol deles, né, num drible que o Vitinho conseguiu em cima de mim. E aí cavou essa bola na área, teve Você considera erro individual ou... O Vitinho é liso. O Vitinho é liso. Sim, na pedalada, cara, ali. Ali o que aconteceu, eu trombei nele... Eu trombei nele e caí, né? Mas ele é um cara liso, ele joga pra direita, joga pra esquerda, é um cara que sabe cruzar com a perna esquerda, sabe cruzar com a perna direita, chuta com as duas pernas, né? Então, assim, não acho que foi um erro da minha parte, foi mais mérito dele, né? E isso, querendo ou não, joga um balde de água fria, principalmente no torcedor. E num jogador jovem, no meu lugar, ele afundaria. Ele afundaria, porque ele ia pensar que o gol foi culpa dele. E eu sabia que o lance do gol tinha acontecido numa origem em cima de mim. Mas pra mim, tanto fez, tanto faz. Eu, Jonathan, com 20 anos, 22 anos, talvez pesaria. Mas ali já não ia pesar mais. Porque você tenta segurar ele, inclusive, né? Eu já tinha uma história consolidada no futebol. E, obviamente, que isso não mudaria aquilo que eu fui na minha carreira por um lance. Pesaria? Pesaria, mas para um menino jovem pesa muito mais. Então, certas coisas é bom acontecer realmente com um jogador mais experiente, porque ele sabe lidar com aquilo após um acontecimento como esse.
né? Então, assim, a gente conseguiu manter a calma, né? A gente não conseguiu expor tudo aquilo que a gente queria, porque realmente foi uma pressão muito grande da equipe deles, mas a gente conseguiu fazer com que o jogo tivesse ainda sob o nosso controle. Se nós tivéssemos tomado o segundo gol, aí sim seria muito complicado, seria muito difícil. E a importância do banco, né, cara? O Nazário entra e dá um passe surreal pro Rony. O Rony, num momento muito bom, né, chegou em um momento assim, vamos dizer que poucos acreditavam, porque ele vinha do Japão e aí virou o que virou e hoje está vivendo esse momento maravilhoso na carreira dele. E aí fez esse gol, levamos para os pênaltis, né? Onde foi aquele sofrimento todo. Inclusive, no meu primeiro pênalti, eu acredito que muito sofreu. Eu quero perguntar exatamente isso aí. Eu quero, antes de mais nada, né? Você promete e cumpre, tá? Eu não vou expor o nome da pessoa, tá? Mas é um influenciador do Atlético com o nome de carro, tá? Que tem aí. Mas não vou expor o nome dele. Que se o carro for azul, dá pancadaria ainda. É verdade. Tá. Ele falou assim: Vitinho assinou a carteira de INSS do Jonathan no lance. Concorda ou discorda? Cara, discordo, cara, porque, assim, depois daquele jogo, teve outros jogos, né? Nossa. Teve outros jogos. E muitas coisas, assim, que ninguém sabe, né? Eu vinha jogando com dor no meu joelho já desde o jogo... se eu não me engano, contra o Boca Juniors pela Libertadores. Cacetada. Nossa. Nós estamos falando de uma sequência de 6, 7 jogos. E são coisas assim que o torcedor não sabe, são coisas que ficam internas, né? E não tô fazendo isso pra mim vitimizar ou ser o Jonathan coitadinho, muito pelo contrário. Como eu disse, esse lance pra mim... Ainda bem que esse lance aconteceu comigo e não com o Kelvin. Entendeu? Porque talvez poderia afundar ele na carreira. Marcar uma carreira toda. Justamente. Ele tinha 18 anos na época? Estava em 18 anos. 18 ou 19. Ele vai jogar a Então, final assim, com 18 é o que eu disse, certos lances tem que acontecer realmente com o jogador experiente. Porque já tem as costas largas, já viveu coisas no futebol que os mais jovens ainda não viveram. Mas a gente tem que acreditar. A gente está ali para isso. A gente trabalhou a semana inteira, a gente trabalha o ano inteiro para chegar nesses jogos importantes. O porquê que nós vamos se amedrontar, sendo que são 11 contra 11, quem está lá do lado de fora não entra em campo. Vai ter vozes. Mas aí entra a questão do jogador com personalidade. Eu vou falar uma coisa aqui, que talvez vocês irão falar, o Jonathan é louco, o Jonathan não sei o quê. Cara, tecnicamente, o Rossetto é muito melhor do que o Bruno Guimarães. Só que o Bruno Guimarães tem muito mais personalidade do que o Rossetto. E fez o Bruno Guimarães estar jogando e estar no nível que está. Entende? Agora, nos treinamentos, a gente sabia que o Rossetto era um baita jogador. Só que, quando ele pegava na bola e errava alguma coisa e a torcida vaiava, ele sentia. O Bruno Guimarães não. O Bruno Guimarães, se tivesse que dar uma caneta dentro da área, ele ia dar. E se perdesse a bola e tomasse o gol, não teria problema. Como aconteceu quando o Diniz botou ele de zagueiro, ele entregou o gol pros caras. E continuou da mesma forma. Não sei se foi contra o São Paulo esse jogo. Então, e aí? Mudou o que pra vida dele e pra carreira dele? Ele continuou com a mesma personalidade. Então, assim, tecnicamente tem jogadores que são melhores que os outros, mas os outros se sobressaem pela garra e pela personalidade que se tem, pela cabeça que se tem. O emocional no futebol, assim como em qualquer outra profissão, ele manda demais. Interessantíssimo, cara. Até uma questão, assim, você até comentou, né? Aquela questão, vamos acreditar na gente mesmo. O momento do gol do Rony. Esse momento ali, como você bem comentou, né? O passe do Nazário, o Nazário enfia a bola pra ele e o Rony faz o gol. Tinha sido, se não me engano, a segunda assistência do Nazário, porque a segunda foi pra você, contra o Grêmio. Né? É interessante você pensar, qual que era o pensamento ali na hora, se você consegue, logicamente, lembrar, né? Pra fechar a casinha, vamos levar pros pênaltis mesmo, cara, vai dar boa, vamos nessa, vai dar pra virar, tem jogo. Não, ali eu tenho certeza que todos nós pensávamos que a gente tinha que recuar, explorar o contra-ataque para de repente buscar um gol ou levar para os pênaltis. Porque a gente sabia que eles iam vir com tudo, né? E a gente tinha jogadores ali na frente muito rápidos, né? Então, assim, eu acho que com aquele time do Flamengo, né? Com o treinador que se tinha, um time que quisesse jogar de igual para igual com os caras no campo deles era suicídio. Era suicídio. Entendi. Então, assim, porque a torcida empurra.
Tanto é que o Atlético tem as suas melhores performances em casa. Então a gente sabe que a torcida, ela empurra demais uma equipe. Quase exige, né? Uma torcida não consegue ver time trocando passe no campo de defesa. E o detalhe, a torcida, ela empurra e principalmente esses jogadores com essa qualidade. Então, quer dizer, a gente tá jogando contra um time que tem uma qualidade absurda e contra um estádio com 60 mil pessoas empurrando os caras que têm qualidade já. E não sente a pressão se errar. Tanto é que depois do gol, claro, eles tiveram mais chuveiro, mas a melhor chance eu acho que é a nossa em 2 contra-ataques, que no penúltimo passe ali, o Diego Alves sai da área e antecipa, não sei se era o Rubem acho que não estava mais, mas alguém estava fazendo o facão ali. A gente, parece que eles sentiram o nosso gol. Lógico que sente. Até porque para eles é uma ducha de água fria, porque eles acreditam que, cara, pode ir pros pênaltis, a gente pode perder. Isso passa na nossa cabeça. Eu vou ser hipócrita e dizer para vocês que quando saiu o pênalti pra equipe do Júnior Barranquilla, na minha cabeça não passou, perdemos o título dentro de casa? Você concorda que foi o maior silêncio da história da Baixada a hora que o José pita aquele pênalti? Eu não vou lembrar do silêncio. Naquele momento só passou na minha cabeça que a gente tinha perdido o título. Sepulcral. Assim, eu acho que eu nunca ouvi a Baixada tão quieta quanto aquele momento. Cara, então assim, é uma coisa que passa na nossa cabeça, como passa na cabeça de qualquer um, e na hora que eles tomaram aquele gol, com certeza passou na cabeça de todos. Talvez não de todos, mas de alguns sim. E querendo ou não, uma energia vai puxando a outra. Sim. Né? Então... Uma pergunta que eu tenho, até a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão dos pênaltis, né? A gente chegou na hora do pênalti aqui. Você pegou a primeira bola, beleza, foi bater. Você não era o batedor, né? Com a bola rolando. Não era o batedor oficial. Por quê? Era sempre o atacante. Mas tem algum motivo pra estar? Cara, o motivo é porque o atacante vive de gol. Sim. Né? E é uma coisa histórica que geralmente quem bate os pênaltis é sempre mesmo o atacante. Em 18 foi mas eu era o primeiro nas disputas pela frieza e também por mostrar nos treinamentos que eu era o melhor batedor. Só que no jogo a gente tinha a coerência de que era importante o jogador da posição ali como centroavante fazer o gol e aí acontecia de se caso errasse, aí ia trocando. Tanto que chegou um momento que passou a ser o batedor primeiro eu, que aí aconteceu contra o Cruzeiro. Sim. Né? Só que aí depois não teve mais pena, não sei o que aconteceu, não sei se eu machuquei. Mas assim, isso desde o jogo contra o Milionários. Se você parar pra pensar, desde o jogo contra o Milionários em 2017 pra cá, sempre o primeiro batedor de pênalti era eu. Foi você. Interessante. Inclusive, vou perguntar até fora. Não vou nem falar do jogo do Maracanã, vou falar do jogo da final. Ali você esperou o goleiro, né? Você virou o pé da Sul-Americana? Da Sula. Eu sempre esperei o goleiro dar uma mostrada pra mim pra onde que ele ia. Ali você joga o goleiro do outro lá e vira. E o lance com o Diego, o que aconteceu? Mesmo que você não queira, ela influencia a mente da gente. Eles passaram pra mim que o Diego, muitas das vezes, ele mexia para um lado... E pulava para esse lado, né? E pulava para esse lado ou para o outro. E isso confundiu minha cabeça. Puta! Tanto é que eu vi ele mexendo para um lado e eu bati achando que ele fosse para o outro. Ele foi para o mesmo lado. E é por isso que a bola saiu. Olha lá. Ele mexe para a direita e vai para a direita. E é por isso que a bola, se você olhar todos os pênaltis que eu bato, nenhum é meia altura. Tudo é no chão. Tudo é no chão. Todos são no chão. E ali quando eu vi que ele foi pro lado... Eu, com medo de errar, Vou bater firme e alto. Não, eu não bati firme. Eu bati ela errado. Tipo assim, eu vi que ele ia pra lá, só que o pé já tinha ido. Eu tirei. Se eu bato perfeito, ele pegava. Eu ia perguntar isso. Ainda bem que eu bati errado. Até a gente vai pular. Se eu bato no canto, ele pega. Nessa hora, a hora que o goleiro encostou... bola parada. A bola parou ali, ó. Ferrou? Primeiro lançamento. Sim, até porque pra mim, ali na hora que ele pega na bola, ela não tinha entrado ainda. Tanto que eu ponho a mão na... Olha só, olha pra você ver a minha reação quando ele pega na bola, deixa eu seguir. Eu tomo um susto, como se eu tivesse errado. Deixa aí. Olha, minha frustração. Nossa, aquele desespero. Tá vendo? Olha os braços pra baixo, ali duro. E aí depois eu comemoro, entra. Entende? É completamente diferente esse pênalti de todos os outros que eu bati. Sim. Porque todos são no chão, no e deslocando firme. o goleiro. E firme. E deslocando o goleiro. Esse não. E eu até vou fazer... Mas foi pela informação do nosso treinador de goleiro. Caraca.
Eu quero saber o primeiro pênalti. Eu ia deixar pro Furlan perguntar. Quer perguntar isso aí, Furlan? Não, pô, agora... Alguma vez nos treinamentos o Santos ficou parado no meio? Aquilo foi instintivo? Ou ele tinha informação que o Diego às vezes batia no meio? Ele só ficava parado quando era o Thiago Heleno. Que vinha porrada. Mas todo goleiro hoje tem estudo e estuda os seus batedores principais, né? E, por exemplo, assim, vamos dizer que foi no jogo normal. Quem é o jogador principal? Sei lá, vamos dizer que é o Gabriel Barbosa. O Santos estudava ele. Mas aí teve algum momento que teve a disputa por pênaltis. Tem todo o estudo de cada atleta. Esse cara nunca bateu. Aí é o goleiro que decide, entendeu? Obviamente no intuito dele ali, de pra onde vai, e também o posicionamento do adversário. É até bobagem eu falar essas coisas, porque eu não sou goleiro, nunca fui. Mas assim, eu não sei se foram essa informação que passou por... Mas foi uma frieza tremenda aí ficar parada. Cara, mas é porque pro goleiro, vamos lá, hoje em dia tem mais responsabilidade do que antigamente. Mas a responsabilidade é 90% ainda do batedor. É muito próximo, cara. É muito perto. Mas além na hora o gol fica pequeno. Realmente. Mas mesmo assim. Então o que é o pênalti? É frieza. Não adianta você acertar todos os pênaltis no treino, porque no jogo vai ser diferente. A atmosfera é diferente. A equipe adversária está te vaiando. Tá todo mundo te olhando. No treino não. O treino serve para te dar confiança. Mas no jogo é diferente. A caminhada é difícil? Pra você experiente, talvez menos agora. Cara, mas é difícil? É difícil. Eu seria hipócrita também em falar que não. Porque naquele momento passa várias coisas na sua cabeça. Passa que você pode errar e você pode ser o vilão. Passa que você pode fazer e pode ser o herói. Passa que o goleiro pode mudar o canto que você sabe que ele costuma... Sabe? É muita coisa. Então, naquele momento que você põe a bola ali, você tem que pensar na maneira como você cobra sempre. Se você pensar em mudar, você vai errar. E foi o que aconteceu comigo. Eu pensei em mudar, eu errei. Quase eu errei. Ainda bem que você não errou. Ainda bem que eu não errei. Senão eu não tava aqui hoje falando desse jogo. Tem uma pergunta que é legal de fazer, porque ela vem com uma... Não é polêmica, mas é algo engraçado que ficou muito marcado aí na história do Atlético. A gente vai fazer a pergunta pra você. Bruno Guimarães, bateu bem ou bateu mal? Bateu muito bem. Teve muita resenha com esse pênalti depois, porque, cara, o que teve disso na torcida foi coisa de maluco. Vocês tiveram que suportar muito ele? Não, o Bruno Guimarães sempre foi um cara muito simples, um cara muito humilde, um cara que nunca se engrandece, né? Nunca foi um cara que demonstrava assim, eu fiz e não, nunca foi, cara. Nunca cara, foi. É engraçado porque daí e nos treinos ele batia do mesmo jeito. E quando ele bate o pênalti depois, ele acha a TV Globo, ela entrevista o Thiago Nunes na hora. E fala, tem que ouvir esse cara bater bola, bateu mal pra caramba o pênalti. Bateu de tornozelo, né? Ele falou que batia de tornozelo. Bateu de tornozelo, pênalti, mas enfim. Pênalti bem batido é o que entra, tá tudo certo. O do Jonathan, ele bateu muito forte na bola. Por isso que o Diego Alves foi com a mão meio molenga. Aí ele dá bem, velho. O Jonathan poderia ter vindo aqui e falado assim, eu bati esse pênalti que eu treinei assim, quero chutar em cima do goleiro, pra mão do goleiro virar em 90 graus e a bola entrar. E tem jogador que falaria. O Jonathan já chegou, já falou uma real mesmo, rezei, levei pra Deus. O Lúcio, a gente perguntou. Eu zoei o Lúcio. Falei, Lúcio, alguma vez na vida você bateu algum pênalti que não foi do lado direito do goleiro? Ele falou que trocou uma ou duas vezes na vida. O pênalti de confiança dele era o cruzado. O teu era cruzado também? Não. Ou você, cada pênalti era uma história diferente? Cada pênalti que eu batia era na espera do goleiro. Cara, que legal. Eu acho fenomenal uma foto dessa que mostra o quão técnico era esse lateral, cara. Verdade. Obrigado. Não, é que normalmente os caras têm o pênalti de confiança. Você, concordo. O Lúcio só batia no canto direito. Eu esperava. Tanto é que, como eu disse, cara, se você olhar todos os pênaltis, tirando esse do Flamengo, todos os pênaltis, os goleiros foram deslocados. Cara, o da Sul-Americana pra mim é surreal. Pra mim esse é surreal. Você joga o goleiro do outro lado. Cara, o goleiro quase sai do gol, cara. É um goleiro assim, eu não sei se vocês tinham essa informação também, né? Não tá nem aqui no eu não prestava atenção e depois que me falaram da situação do Diego por ele, né? Porque, como assim, o Diego vem com uma informação pra gente, o Diego, assim, passa uma informação do Diego pra gente, é o melhor batedor, é o melhor pegador de pênalti, não sei o quê, e é isso e aquilo. E, cara, isso, querendo ou não, influencia na gente. Claro. Né? Então, assim, ainda bem que eu percebi que ele estava indo pro meu lado e
tentei bater ela mais pro meio. Você vai Porque no se eu chão- bato ela, não, se eu bato ela no chão, talvez ela não pegasse. Ela teria que ser naquela bochecha do lado. Mas se eu bato ela meia altura, como eu bati, no canto, ele pegaria. É real? Entendeu? Jonathan, tem uma pergunta muito especial aqui, cara. Você venceu Libertadores, Sul-Americana, Estadual. Cara, venceu coisa pra caramba na tua carreira. Muito além do campo, né? Você é um cara muito vencedor na tua carreira por si só, como jogador. Tudo que você passou, experiências afora, experiências aqui nacionais também. Jogou com grandes jogadores. Você foi um grande jogador. Acho que outros grandes jogadores vão falar que jogaram com o Jonathan também. Isso é muito importante de colocar. O quão especial está essa Copa do Brasil na tua galeria lá de troféus, tua galeria aí de grandes conquistas na tua carreira? Cara, a Copa do Brasil é um título que foi inédito para mim, né? Um título onde a gente sofreu bastante, porque passando dessa fase do Fortaleza, nós pegamos grandes equipes, que foi o Flamengo, o Grêmio e depois o Inter, né? Um dos motivos de eu ter ficado fora das finais foi por causa da dor no joelho que eu já vinha trazendo do jogo contra o Boca, né? E A semi contra o Grêmio, você chega a jogar? só o primeiro jogo. Lá. Nós perdemos 2-0. Nossa, Eu tava... levantamos as duas mãos pro céu, que foi 2-0 aquele Só jogo. dois. E verdade. E assim, eu já vinha me arrastando porque assim, cara, eu tive que fazer um processo de como é que fala? De emagrecimento, e isso afetou a minha musculatura da perna e acusou o meu joelho. Então, eu sempre jogava no sacrifício daquele jogo do Boca em diante, né? E aí chegou um momento que eu não consegui mais, eu tive que parar. Não consegui mais jogar, e tanto que eu fiquei fora desses jogos da final. Mas a Copa do Brasil, ela tem um significado muito grande para mim, e não só para mim, porque a gente faz com que o nosso clube daquele momento entre direto na Libertadores. Isso dá mais tranquilidade para trabalhar e também recuperar os jogadores para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né, cara? Então, assim, ela tá guardada no meu coração de uma maneira especial, tá guardada na minha sala de troféu também de uma maneira especial, essa medalha, né? E vai ser um título que eu jamais vou me esquecer. Jonathan, vamos lá. isso. Eu brinco, lateral direito perfeito do Atlético. Pra mim, velocidade do Alessandro, cruzamentos do Alberto Valentim, bola parada do Luizinho Neto, mas pra mim a técnica tem que ser de Desse homem aqui. Não dá. Ah, obrigado. Aquele teu gol contra o Corinthians mostra o quão nervoso você ficava com a bola no pé. Não, aquele é sacanagem. Aquele gol é sacanagem. Obrigado. Eu quase bati o carro. Foi o gol mais bonito da tua carreira? Foi o gol mais bonito da minha carreira. Cara, foi sacanagem. Foi o gol mais bonito da minha carreira, inclusive depois o Pedro veio pra cá, eu brincava com ele. Que ele bateu na massa do velhinho. O Pedro Henrique, o zagueiro. Ali você deixa 4 na saudade, eu acho, né? Foi 4. Você finta o primeiro pra esquerda, é que o direito autoral não é nosso, a gente não pode colocar aqui. Não, foi 4. Eu driblei o lateral esquerdo. Na edição, o vídeo vai estar passando aqui agora, ó. Vocês estão vendo o gol do Jonathan, vai. Foi o lateral esquerdo, depois teve 2 volantes, se eu não me engano, que um foi o Gabriel e o Maico, e depois foi o Pedro, que é onde eu corto pra cá e ele tromba em mim. E aí é por isso que eu brinco com ele, que ele bateu na massa do velhinho. Em que momento ali, mano, dá pra pensar, a partir daqui não vou mais tocar essa bola não. Agora Cara, comigo, eu vou te explicar o que acontece. Aí. Agora sim. Como funciona a cabeça de um jogador profissional? Naquele momento ali, o Atlético não era o Atlético de hoje, certo? Temido como é hoje. Automaticamente, esses jogadores de grandes equipes, eles dão uma acomodada. E eles acham que não vai acontecer nada demais. E eu sei disso e senti isso naquele momento. O meu primeiro drible era um drible que poderia dar errado, mas eu sabia da possibilidade de dar certo porque a bola passou entre minhas pernas e o lateral esquerdo, o que ele acredita que o lateral direito vai fazer? Vai cruzar. Eu fingi que ia cruzar e... Acabou. Primeira. Na caneta dele. Essa primeira é a caneta? Foi a caneta. Quem era o lateral esquerdo do Corinthians na época? Moisés. Marcelo? Ah, Moisés. Moisés. E aí, cara, eu induzi o próximo marcador que vinha a achar que eu ia tocar a bola, olhando pra lá. E aí eu vi que ele jogou o corpo. E aí eu vim pra cá. Entende? Então, assim, é só a gente que tá ali naquele momento que vai conseguir identificar. Então, assim, estou tentando passar para vocês mais ou menos. Então, eu sei que
os caras menosprezam um pouco por estar num clube como o Corinthians e o Atlético não ser o Atlético de hoje. Em compensação, eu era um jogador experiente e sabia mais ou menos a maneira deles pensar e via a leitura. Eu conseguia fazer a leitura do corpo deles naquele momento. Que eles estavam relaxados, que eles achavam que não ia dar nada. E aí foi tendo espaço e eu fui indo. Cara, esse gol é maravilhoso. Eu lembro exatamente do dia que foi esse gol, assistindo o jogo, cara. Posso comer? Por favor, Fica à vai vontade, comendo aqui. fica à vontade. Engraçado que daí depois eu peguei o carro e falei, cara, que golaço. Daí eu tava vendo o replay, não façam isso, tá? Dirigindo um carro, eu tava aqui com o celular aqui no cantinho. Falei, cara, eu vou ter que rever esse gol aqui. Cara, quase bati o carro revendo o gol. Nunca façam isso. Imaginou o relato do Nunca façam bati isso. o carro por tua Quase culpa. bati o carro vendo esse gol, cara. Que golaço. Eu que não foi, tava cara. vendo o jogo ao vivo também, eu tava voltando de um lugar que eu trabalhava em São José dos Pinhais. Eu tava no Contorno Norte também de noite já. Nossa. Foi um sábado à noite. Esse jogo foi 2x2? Foi o 2x2 nosso lá? Rapaz, eu acho que a gente tomou um empate do Jô, né, naquele jogo. Ou o Jô faz no comecinho e a gente vai buscar o empate. A gente empata. Foi em 2017, não O foi? meu gol foi do empate, eu acho. Eu acho que foi. E O daí. Otávio, acho que faz o gol do empate. E o meu foi... O teu foi o primeiro. Foi o Tavinho foi o que fez primeiro, o verdade. Tavinho fez o segundo. 2x2. É, foi 2x2, verdade. Foi Tomou 2x2 gol do naquele jogo. Cara, 2x2. surreal, velho. Agora vamos lá, Jonathan. Vou te botar em fria, tô botando todo mundo, não é só você não, tá? Escalação do Atlético de quem jogou com você, os melhores, os 11. Os 11 melhores? O Everton Santos. Difícil, hein? Facinho pra você essa, o Everton Santos. Daquele momento de Atlético... Do momento que jogou com você, né? De momento do Atlético. do momento que do jogou com Atlético você. Santos. Na esquerda, você joga com o Lodge, você joga com o Azevedo, joga com... Abner. Chega a jogar com o Abner, não? Joguei. Sim. O Lodge é diferenciado? Eu já vou quase responder a tua pergunta, mas o Lodge realmente é diferenciado? Ele Merece... é diferenciado, é um jogador que tem uma força física muito grande, mas eu acho que ele mentalmente ele poderia ser mais forte. Interessante. Mas respondendo a sua pergunta, Azevedo ou ele? eu prefiro o Azevedo por todo o contexto. O Azevedo não tinha mais a força do Lodge, mas ele tinha a técnica e a experiência que o Lodge ainda não tinha. E o Defensivamente Lodge falando ficou muito também, né? pouco tempo. Tua dupla de zaga, então. Eu não vou nem citar quantos passaram, que foram vários. A dupla. Léo, Thiago Helena, tem bastante gente aqui que jogou com você. Tua dupla de zaga. No momento de Atlético, o Thiago Helena é indiscutível, né? E eu vou ficar com, depois, né, com o Pedro. O direito eu vou deixar por último, tá? O lateral direito eu vou tá. deixar por último. Vamos no 4-4-2 ou vamos no 4-3-3, que você prefere? O que você quiser. Não, Só você... é você que escala. Você é o Não, professor mas é você agora. que tá dando a opção dos jogadores. Mas você terminou o curso de técnico já? Já terminou, Já, né? já. Então, ó, então é técnico. Pronto. Você prefere 4-4-2 ou 4-3-3? Pensando em jogadores que jogaram contigo aqui, você vai com 2 pontos ou vai com 2 meio? 4-3-3. Fechou. Aí, ó. Boa. Tua trinca do meio já direto, então não vou nem volante, segundo volante, porque às vezes você quer montar o time. Mas você tem que falar o nome porque é muito jogador, eu não vou lembrar de então todos. vamos lá, teu camisa 5. Foi Lúcio, Bruno jogou como 5, Pavês. Wellington, Pavês, de primeiro volante de cabeça Camacho. de área. Camacho jogou, Guilherme Camacho. jogou muito, hein? Guilherme Camacho era Se não é técnico, aquele cara. doping que pega ali, cara, vocês iam ver o que era o Camacho. Tanto é que o jogo 3-0 com o Boca é Camacho que joga de 5. É Camacho, Lúcio e Bruno, o meio Ele é aqui muito do bom. jogo. Eu gostava dele aqui. Camacho, cara, tava muito bem. Muito Que bem. dó aquele dop, né? É uma dó. Que cagada que foi isso, cara. É. Eu falei dó, eu não quis dizer Cara, cagada. que cagada Eu que fiz foi dó. isso, cara. Segundo Puta volante. que pariu. Bruno, Lúcio também. Matheus. O Rosseto, você falou que joga ali com você. Deve ter mais que eu posso estar esquecendo. Pelo momento era o Lúcio e o Bruno, né? Pelo momento era o Lúcio e o Bruno. É como eu disse, como jogador técnico, o Rosseto era mais jogador. É muito legal de ouvir isso, sabia? É interessante ouvir isso. Porque a torcida do Atlético viu muita coisa boa no Rosseto quando ele surge. E de repente o Rosseto Mas desaparece. é a questão do mental, mental. né, cara? É o que eu disse. O Renato Gaúcho queria levar ele pro Grêmio. Surgiu o boato na época, O né? Rosseto joga demais. Queria muito. O Rosseto, ele tem velocidade com a bola nos pés, ele tem perna esquerda para fazer lançamento, para fazer chute no gol, e perna direita também. Tem um gol contra a Chapecoense, eu acho. Contra o Vitória. Aqui Então, na Baixada assim, ele acerta também. ele tecnicamente ele é melhor do que o Bruno Guimarães. Né? Hoje, talvez, o Bruno Guimarães deu um salto na carreira dele com relação à parte técnica. Porque hoje ele joga com jogadores completamente mais técnicos do que se tem aqui no Brasil. sim. E isso, querendo ou não, faz E o Rosseto com tá que na o seu MLS nível também. eleve. O Rosseto tá. Nós estamos falando de um MLS Bruno. agora. Nós estamos falando de um Bruno de 5 anos atrás. Mas né? é Cru ainda. Lúcio e Bruno Guimarães. Bruno. Legal. Teu camisa 10, Veiga, G2, o Carlos Alberto,
Quem mais jogou de 10 contigo? Bem, é bom lembrar se o cara fazer uma pergunta depois sobre o Carlos Alberto. Vamos lá, tem muito 10 que jogou contigo aí. Nossa, muito 10 mesmo. Carlos Alberto, sem dúvida, é muito mais jogador do que todos dois. Só que pelo momento é o Veiga. Era o Veiga. Porque o Veiga era mais jovem e estava vivendo um momento diferente. Carlos Alberto, ele ficou pouco tempo no Atlético. Mas o Carlos Alberto era... Graças ao influenciador com nome de carro. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vi uma entrevista do Carlos Alberto, ele falando que se ele tivesse no Flamengo, quem sentaria pra ele, né? Quem ficaria no banco pra ele. Eu te falo a verdade, cara. Ele colocaria esses caras no banco. A técnica do Carlos... Não. Ele não era só técnico, ele era rápido. Ele não era tão rápido, mas ele... É que ele já chegou meio pesado, não tô chamando ele de gordo, mas assim, ele jogou ele na época dele, no alto nível dele, esses jogadores aí, cara, não tinha. Ficariam no banco pra ele. Mas o teu 10 da seleção seria Veiga pelo momento. Pelo momento daquele momento, do título, da importância que ele teve pra nós naquele momento ali. Sim. Por ser um jogador mais contínuo também. Agora quero ver na ponta direita. Cirino, Nicão. Nem De pronta. De bate-pronto. Eu adorava jogar com o Nicão. Não é foda. Eu vou te explicar o porquê. Vocês faziam uma dupla bem legal, que ele pisava bastante na bola ali, né? A do domínio dele No era... início foi difícil. Porque ele sempre vinha pra dentro. Ele pisava e trazia, né? E eu passava e ele não dava. No momento eu falei pro Paulo André assim, Paulo André, eu não passo mais. Isso dentro do campo, o jogo rolando. Teve um gol que nós sofremos, porque eu passei, ele não tocou, eu acho que ele cruzou a bola na mão do goleiro, o goleiro deu nas minhas costas pro extremo deles e saiu o gol. E pra você voltar com 34, 35... Não, eu não tinha essa idade não, mas eu poderia ter gritado ele pra voltar, mas eu tava muito puto com ele. Eu não gritei. E aí entra o detalhe do detalhe, que eu deveria ter falado com ele. Mas eu puto naquele momento esqueci de falar com ele que ele tinha que voltar, porque eu só fiquei pensando, essa porra desse Nicão, não sei o quê, tal. Desculpa ter o palavreado aí. Mas assim, depois disso a gente se entendeu muito bem. Tanto é que eu nem deixei você acabar de falar os outros que você ia falar. Nicão, sem sombra de dúvidas, nos entendemos muito bem. É um jogador fora de série, que tem uma perna esquerda absurda, uma condição física absurda. Então é Nicão, sem pensar em outro. Pra mim também, tá? Pra mim é fácil. Na esquerda, Rony Rusco. Quem mais? Quem mais passou pela esquerda? Ó, daí teve... Coutinho jogou pela esquerda. Douglas Coutinho, aí teve o próprio Marcinho em 2018. Em 2018 era o Marcinho que jogou lá. Marcinho e Rony, né, na bastante. esquerda. Tinha o Douglas Coutinho em 2017. Eu acho que você pegou uma época de Rony meio supremo ali, né? De O Rony, 18. quando ele começou no banco, né? Era banco dos... É que nem o Cirino. Na Sul-Americana ele era É que nem banco. o Cirino começou a jogar também pelo outro lado. Marcelo também. Mas é o Rony. O Cirino jogou dos dois lados, né? É o Rony. No meu ponto de vista, é o Rony. Agora, Muito diferente. Agora eu quero ver. Centroavante é complicado, cara. Não precisa, não. Não é? Não É? Então, mano. É o Ruben. Aí, Marco. fácil. É o Ruben. É que você teria Pablo, Pablo em 17, quem que era nosso centroavante? Eduardo da Silva era Eduardo da banco. Silva. Grafite. Grafite jogou com você. Jogadores mais experientes. Ruben. O atacante de um toque só. Eu Ruben acho era... que foram 10 gols com a camisa do Atlético, 9... Deu assistência pro Rubem aqui? Cara, eu não lembro. Lembra pouco, assim, eu Não lembro. Não consigo lembrar uma de cabeça, assim, sabe? A gente tava... Cara, eu acho que a Não lembro. principal pergunta quando falam de Jonathan que tava na minha mente, eu ia deixar passar batido. Não, calma. E terminar a escalação, que falta treinador. Treinador. E aí você tá numa enrascada que você tem Autuori, você Thiago tem Nunes, Diniz, Fernando Diniz. e você tem Thiago Nunes. Cara, pra mim, o melhor treinador da minha carreira foi o Paulo Tuori. O melhor treinador da minha carreira foi o Paulo Tuori. Mas falando daquele momento de um clube vitorioso, tá o Thiago Nunes. Não tem. Por exemplo, se você perguntasse pra mim, quem é o melhor? Pra mim é o Paulo Tuori por todo o contexto. Treinador, ser humano, a maneira como trata o atleta, tudo. Né? Se você falar assim, o Diniz é um bom treinador? Excelente treinador. Muito bom treinador. E é por isso que tá vivendo o que tá vivendo. Certo? Thiago Nunes, um baita treinador. Muito bom, tanto é que fez o time chegar onde chegou, ganhou 2 títulos inéditos pro clube. Então, assim, melhor treinador da minha carreira, isso não é segredo pra ninguém, já deixei isso bem claro, Paulo Tuori. E o melhor treinador que eu tive naquele momento do Atlético foi o Thiago Nunes. E o lateral direito desse teu time? É o Jonathan ou é o Bro? Eu acho que é o Bro.
Cara, olha, uma coisa assim é interessante, eu acho que essa é a minha última pergunta, assim, você tem uma carreira, cara, absurda. Obrigado. Internacional, Parma, o próprio Fluminense, jogou com os caras grandes lá, né? Você ganha da gente, né, na Primeira Liga em 2016. Puta, cara. Eu não joguei. Tava machucado. Tava machucado. Pra variar. Pra variar. Mas eu lembro muito bem desse jogo da Primeira Liga, porque foi uma cagada do Sid Clay, cara. Cara, eu acho que eu nunca xinguei tanto o Sid Clay depois. Depois eu saí tomar um açaí uma vez com o Sid Clay lá e falei, pô, Sid, me desculpa, cara, você nem sabe, mas o que eu te xinguei aquele dia não tava escrito. Mas eu queria muito saber, cara, até um pouquinho fora da esfera do Atlético, cara. Entre todos esses clubes, Santos, Cruzeiro, Atlético, o melhor jogador. Cara, aquele cara que você fala assim, puta, esse é jogador de bola mesmo, esse cara é absurdo. Não precisa nem falar. Você sabe já quem é. Quem que é o cara? Neymar. Neymar. Ele joga no Santos do Neymar. E aí? Incomparável. Frente também. O Neymar é incomparável. Eu falei numa entrevista no podcast que eu fui que o Cristiano não chega nem aos pés do Neymar. E eu repito aqui, o Cristiano Ronaldo não chega nem aos pés do Neymar. Só que quem é maior? O Cristiano Ronaldo é maior do que o Neymar. Mas, como jogador, o Neymar é muito melhor jogador, muito mais jogador. O único jogador que, na minha opinião, se aproxima do Messi é o Neymar. Não tem Mbappé, não tem o Cristiano, não tem. Só que se você falar assim, quem é melhor? Neymar. Quem é maior? Cristiano. Pelos títulos, pelas bolas de ouro, por tudo que conquistou, né? Mas falar em jogador... E olha que eu tô falando do Neymar que eu joguei quando ele tinha 19 anos. Que ano que foi? 2011. A gente ganhou a Copa Libertadores junto. Contra o Penharol. Nossa Senhora. Não tem, o Neymar é incrível. Assim, cara, eu mais jovem, né? E aí você citou o Alessandro como muito rápido. Eu era muito rápido quando eu era mais jovem, né? E eu enfrentei o Neymar, eu pelo Cruzeiro e ele pelo Santos. Ele era mais novo, ele tinha 17 anos. E ele muito rápido já. Só que eu era muito rápido também, né? E depois que eu fui pro Santos, eu consegui entender a diferença do Neymar para todos os jogadores. Eu sempre fui um atleta que na grande maioria das vezes, por ser mais fácil destruir do que construir, eu meio que acertava o lado que os jogadores iam. O Neymar eu não conseguia. Porque ele pensava antes de mim. O que eu pensava, ele pensava o contrário. Sabe? Antever a jogada. Ele antevia, eu percebi, assim, eu tinha percepção de uma coisa que ele ia fazer, mas ele fazia outra. Entendeu? Ele já percebia que você ia perceber. Ele era um cara que, ao mesmo tempo que ele tomava uma decisão, ele já tomava outra pra sair. E é assim até hoje. Absurdo. E eu vou te falar, cara, joguei contra grandes jogadores, joguei com grandes jogadores, contra e com grandes jogadores, mas assim, cara, nenhum chega aos pés do Neymar, nem perto do Neymar. Joguei com o Eto'o, joguei com o Snyder, joguei com vários craques, velho. Zanetti foi também? Zanetti, Cambiasso, Milito, todos esses caras, Você velho. chega a jogar com o Zanetti. Uma vez, na o Inter Milito, você joga com o Zanetti. O Zanetti era direito ainda ou já tinha? ele era direito e volante. Jogava na direita, no volante e na esquerda. Ah, ele é absurdo. E assim, uma vez o Milito perguntou pra mim, do Neymar. O Gabriel ou o Diego? Diego Milito. Diego Milito. Perguntou pra mim do Neymar. Porque ele sabia que eu tinha vindo do Santos. E o Neymar tava surgindo ainda, ele tava no Brasil. Ele falou, Jonathan, o Neymar é isso tudo mesmo? Eu falei, ele é isso tudo e muito mais. Vocês vão ver na hora que ele vier pra Europa. Cara, eu tinha certeza, eu treinei com o cara. E eu falo pra muitas pessoas que é o seguinte, cara, o jogador de futebol, você sabe quando ele é bom no treino, não é no jogo. O jogo acontece vários fatores que às vezes esconde, e a vitória esconde muitos defeitos e muitos erros. O jogador de futebol, ele demonstra que ele é bom de verdade no treino, porque ele não tem pressão, não tem nada. Cara, o jogo às vezes tem outros fatores que envolvem o psicológico, às vezes o cara não tá num momento bom, recebeu uma ligação, que complicou a mente dele naquele dia. Mas o jogador do treino, cara, você vê o tanto que o cara é bom. E é por isso que eu falo do Rossetto com relação ao Bruno Guimarães. Hoje o Bruno Guimarães está em outro patamar, está em outro nível. E não tenho acompanhado o Rossetto, porque ele está num time... Capitão do Atlanta. Não, eu sei, mas assim, eu não acompanho os jogos, né, Mas assim,
eu tenho certeza que hoje o Bruno Guimarães, ele tá no mesmo nível técnico ou ele ultrapassou, porque ele tá jogando com jogadores melhores do que o Rossetto. E quando você joga com jogadores melhores do que você, tecnicamente você evolui. Quando você joga com jogadores inferiores a você, você regride. E isso aconteceu comigo em alguns clubes que eu já passei. Inclusive, na minha chegada no início, quando eu vim pro Atlético Paranaense, e eu falei pro Paulo Autuori, falei, professor, os caras não conseguem entender. E ele falou pra mim, o cara, ele é diferente. É por isso que vocês vieram. Porque ele que traz o Lúcio na entrevista com nós falou, eu vim porque o Autuori me ligou. Eu, Lúcio, Carlos Alberto, Grafite. E aí eu falei com ele, professor, mas os caras eles não conseguem acompanhar os raciocínios da gente e tal. E ele, é por isso que vocês vieram. Cara, esse cara, ele é, pra mim, ele é o ápice do futebol. O Autuori, se algum dia quisesse falar com a gente, ia ser da hora também. O Autuori é, cara, pensa num cara incrível. Eu trabalhei com o Paulo Autuori em 2007, no Cruzeiro. Ah, você já conhecia ele? Eu sabia disso, na real. Trabalhei com ele em 2007. E ali ele já tinha me conquistado. Andrezão, fecha perguntando pro Jonathan lá, em porcentagem, qual é a porcentagem de diferença entre cruzar a bola pro Marco Ruben e pro Zé Love em 2011? Jonathan, responde essa perguntinha. Não sei responder, brincadeira. Jonathan, a última pergunta que eu faço para todos os entrevistados, ele vai se despedir. Daqui 50 anos, quando a torcida do Atlético olhar para trás e ver que Jonathan vestiu a camisa rubro-negra, o que você quer que a torcida lembre? Quem foi Jonathan na história do Atlético? Cara, eu quero que eles lembrem de mim de uma maneira boa e gostosa, lembrando dos jogos bons que eu fiz pelo Atlético. É só isso, porque a gente sabe que virão outros ídolos como já estão vindo, né? E pode ser que venham outros jogadores da minha posição que consigam feitos maiores que o meu, joguem melhor do que eu, né? É muito complicado eu falar de mim mesmo, né? Eu sei que eu fiz bons jogos pelo Atlético, mas assim, como todos esses que você citou, fizeram bons jogos também, assim como o Kelvin vem fazendo bons jogos, ainda oscila pela idade dele, mas é um jogador que já marcou o seu nome na história também. Então, eu gostaria que a torcida do Atlético lembrasse do Jonathan lateral direito, aquele carequinha tinha um domínio de bola que... Só ia na boa. Aí tem um amigo meu, torcedor Fluminense, que ele falava assim, ó, pô, cara, eu gostava do Jonathan aqui, ele só ia na boa. Ele só ia na boa. Não ia muito, mas ia só na boa. Quando ele ia, dava boa. Ele me falava sempre isso, eu falei, porra, cara, é verdade, domínio de bola, a bola vinha lá do teto da arena quase. Pô, a bola morria no campo ali, tranquilo. O carinho que eu tive aqui da torcida atleticana, e é um dos motivos de eu estar em Curitiba até hoje, é porque eu fui muito bem recebido pelo clube, pela torcida. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Atlético, porque eles me acolheram num momento de dificuldade minha, de uma lesão que eu vinha muito séria, né? E afastado do Fluminense por divergências e também por ter o meu jeito, né, difícil de ser. Eu enfrentei alguns dirigentes ali da época. Então o Atlético me acolheu naquele momento, sou muito grato ao Paulo Autuori. E assim, falar da torcida do Atlético até me emociona, porque eu nunca fui vaiado aqui. E eu vou te falar, apesar do pouco tempo no Fluminense, eu nunca fui vaiado também. Então assim, dos clubes que eu passei, foi os únicos clubes que eu não fui vaiado, foi aqui no Fluminense. Os outros e o Santos também. Na Inter eu fui vaiado, no Cruzeiro eu fui vaiado. Então assim, eu tenho a torcida do Atlético no meu coração, porque me trataram bem, porque gostam de mim, aonde eu vou me conhecem, falam, né, dos momentos que eu vivi, e eu sei que é porque eu fiz um bom trabalho, porque eu sei que se fosse diferente também, nem olhariam pra mim, ou faria o que você fez com o Sid Clay. Fiquei bravo com você, Sid Clay. Saiu pra comer um açaí. Né? Mas eu falei pra ele, eu sei que eu não sou uma unanimidade para todos os torcedores. Eu sei que muitos torcedores talvez não gostavam do Jonathan, jogador de futebol, e eu respeito isso, porque é difícil agradar a todo mundo, nem Jesus agradou a todos. Imagina um Jonathan que tem emoções, família, lesões e várias outras coisas. Então, assim, eu respeito a opinião de todos, mas eu sei que a grande maioria da torcida atleticana me acolheu e me abraçou de uma maneira incrível. Eu acho assim, Jonathan, que até quando a gente fez a primeira entrevista, mais de um ano atrás, foi interessante, porque eu até comentei isso na época, né, pra minha namorada na época. Eu falei assim, ó,
tinha muita gente que eu conhecia que não gostava do Jonathan, mas se eles conhecessem o Jonathan como a gente conheceu, poucos restariam. A gente, assim, foi muito marcante, a gente foi lá num hotel, né? Foi tudo diferente, as duas Thaís estavam juntos também. E a gente fez todo um procedimento legal, foi muito bacana, você atendeu a gente super bem. Depois de ter ficado horas lá no curso da CBF, lá fazendo, cara. E hoje, de novo, assim, mais uma vez, você vem pra bater papo, Sabe resenha. o que acontece, cara? É assim, é porque, o que eu falo? O jogador de futebol, quando ele tá dentro de campo, ele é um personagem. E o Jonathan era um personagem. E às vezes a torcida, aquela pessoa, me vê como um jogador marrento, me vê como um jogador arrogante, porque é o personagem que tá ali dentro. Com certeza o Jonathan pessoa vai ser diferente do Jonathan jogador. Por quê? Ali eu tô concentrado, ali eu não posso dar ouvidos ao que estão falando, principalmente que eu jogava ali naquela lateral que a torcida tá aqui. Então assim, eu sempre falo, o jogador de futebol, ele tem que saber separar o atleta da pessoa, o personagem da pessoa. E o Jonathan, personagem, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam e muitas pessoas também não gostam. Mas a maioria das pessoas que gostam de um cara verdadeiro, um cara sincero, vai gostar do Jonathan pessoa. Show de bola. Gente, a gente vai ter que se despedir, Jonathan, estamos no horário, infelizmente. Realmente, o papo tava bom, mas a gente tem que ir, né? Vamos lembrar que a Atlético já tem 2 entrevistas, no mínimo, gravadas com o Jonathan. As meninas têm o Tá na Atlético gravado com o Jonathan. Se você ainda não viu, gente, aqui nós não falamos de 2017. Eu não perguntei por que de Bro Bro. Tem muita coisa que a gente já perguntou pro Jonathan que não foi feita aqui. Tá aqui o link, então acesse o material da Atlético já. Jonathan, obrigado, meu irmão, de coração, pelo carinho, pela atenção, por ter honrado a camisa rubro-negra. E eu encho a boca para dizer assim que eu tenho orgulho de hoje poder entrevistar um cara que marcou o nome, um cara com passagem, cara, futebol europeu, o cara jogou com o Eto'o, velho, e hoje está conversando com a gente. Do fundo do coração, Jonathan, muito obrigado. Casa tá aberta para você, volte sempre. Dá o teu salve aí pra galera, última aí. Não, eu que agradeço vocês, parabéns aí pela entrevista e pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Eu tenho certeza que é só o início e eu tenho certeza que vocês vão decolar. A equipe de vocês é maravilhosa. Agradeço as meninas por todo o carinho comigo, vocês também da mesma forma. Quero deixar aqui meu abraço para o torcedor atleticano, dizer que vocês vão estar sempre no meu coração, assim como o Atlético Paranaense. Aprendi a amar o clube, tenho um respeito enorme pela torcida e pela instituição. E eu espero, sem dúvida nenhuma, poder voltar aqui para falar mais um pouquinho da minha carreira ou dos meus projetos futuros aí para vocês. O churrasco tá de pé. O churrasco Só me convidar. Marcar Se eu o estiver em churrasco. Curitiba, com certeza eu venho. O churrasco tá de pé. Porque tem muita coisa para falar ainda e realmente... É verdade. Galera, é isso. Jogos isso, para sempre. Gostaram? Deixa a curtida, comenta, compartilha com o teu amigo. Não esquece de falar qual o próximo jogo que você quer que a gente fale. Marca aqui qual o jogo histórico para você. Galera, muito obrigado. Tamo junto, hein? Uma boa semana para todo mundo. Deus abençoe. Até a próxima e tchau! Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.